Essa era a próxima pergunta. Você acredita que você pode afirmar, ou né, os especialistas podem afirmar que o balancete prova que tudo está tudo errado? O balancete que saiu ontem, que é referente ao primeiro trimestre de 25, primeiro que ele comprova os números que a gente soltou na matéria, né? Porque o Santos salta de uma folha de pagamento de 10 milhões em janeiro para uma folha de pagamento de 34 milhões em fevereiro. Aumentou 24 milhões. E não foi com a contratação do Barreal, do Veron, do Tiquinho Soares e do Zé Ivaldo, que aumentou 24 milhões por mês. Sim. Então o balancete ele prova os números, em primeiro lugar. O balancete ainda é um pouco cedo pra gente tirar conclusões, por quê? Porque ele mostra só os 2 primeiros meses de contrato do Neymar. E o Neymar fechou contratos, o Santos fechou contratos de patrocínio durante o primeiro contrato com o Neymar, que o Santos vai receber esses valores em, às vezes, até 2 anos. Sim. Contrato com a 7K, por exemplo, é de 2 anos. E esses pagamentos a gente não sabe exatamente como eles serão feitos. Eu não tenho acesso às datas de pagamento. Parcelado, se vem de uma exatamente. Vez. Então a gente precisa esperar o balanço, pelo menos do final do ano inteiro, para a gente entender se a conta fechou ou não. O que dá para trazer até agora? O Santos tinha um planejamento, quando o time faz, o clube faz um planejamento para a temporada, ele solta isso oficialmente para o conselho. E o planejamento do clube era ter um déficit de mais ou menos 20 e poucos milhões, 22 milhões, se eu não me engano, nesse primeiro trimestre. O déficit com o Neymar, porque esse planejamento foi feito antes do Santos saber que contrataria o Neymar. Se viria ou não. Exatamente. O Santos, não é que se viria ou não, não contava. O Santos achava que o Neymar ia vir no meio do ano, quando ele verdade, acabasse com o Hilal. Então o Santos ali faz um planejamento financeiro sem Neymar. O planejamento previa um déficit desses 3 primeiros meses de 22 milhões. O déficit com o Neymar foi de 37 milhões. E de 37 milhões o déficit, 14 milhões a mais, sendo que nesses 3 meses o Santos vendeu o Jair pro Botafogo. E, cara, o Santos ganhou só em venda nesses primeiros 3 meses 76 milhões de reais. Então o que eu prevejo pro segundo balancete do segundo trimestre? Um déficit ainda mais brutal. Porque o Santos não vendeu ninguém de março a junho. E o Santos ainda continuou tendo que pagar contabilmente, porque eu vi o Sormani falando, mas espera aí, o Santos não pagou, renegociou, mas o balancete não é sobre fluxo de caixa, sobre o que o Santos pagou ou não pagou. É sobre o que o Santos contraiu de dívida e sobre o que o Santos fez de receita. E nesses próximos 3 meses do balancete referente a março, abril, maio e junho, que contempla o fim, os últimos 3 meses de contrato do Neymar, o Santos teve que essa dívida de 21 milhões por mês com o Neymar, e o Santos contratou outros jogadores. O próprio Zé Rafael veio depois desse período, veio outros jogadores depois que o Santos também teve que dispor de questão financeira. Então eu estou prevendo um segundo balancete referente ao segundo trimestre de 25, assim, com uma dívida brutal. Eu acho, assim, a minha perspectiva, tá? Posso estar errado, e aqui é um exercício de chute, mas chute embasado no que eu tô vendo. Eu acho muito difícil o Santos não fechar o ano de 2025 com um déficit inferior a 250 milhões de reais. E já para um clube que já teve déficit de 100 milhões ano passado. Mas você vai dizer, o Santos jogou a Série B. A desculpa do Conselho Fiscal em não reprovar as contas do Marcelo Teixeira foi essa. O Santos jogou a Série B. Mas se eu te falar que o Santos na Série B teve mais receita do que o Cruzeiro na Série A ano passado. Por quê? Porque o Santos vendeu quase 200 milhões em jogadores. Cara, e a conta é simples. Então, assim, como é que você faz uma receita de Série A jogando a Série B e fecha ainda com o custo de Série B que você tem? 100 milhões negativos. Essa gestão é um lixo completo. Os caras estão acabando com o Santos. Estão acabando com o clube. E assim, a conta final é o que a gente chama de prêmio net. É o que entrou e o que saiu, e o prêmio net é aquilo que sobra, é o saldo que sobra. É o saldo. E o que eu imagino, né? E aí eu queria te ouvir. Você acha que o Marcelo Teixeira também apostou muito na questão do Neymar, trazendo o Neymar pai pra fazer essa dupla, na venda do Santos realmente pra família Neymar? Ou na compra da família Neymar? Eu não consigo ver. Porque, cara, o projeto do Marcelo... Assim, o Neymar pai deu uma entrevista nesse mesmo dia pro Leipzig falando que não tem interesse nenhum em comprar o Santos. E me pareceu bem sincero. Ele falou, cara, pra quê? Clube brasileiro a gente compra sabendo que vai ter retorno. Se fosse um clube lá de fora, às vezes você compra, o comprador compra por uma questão de escalonar em outros negócios, o cara
se torna muito mais famoso perante o mundo e tudo mais. É o que muitas vezes acontece com a Inglaterra, né? Ronaldo fez isso com o Valladolid, né? Por que o Abramovich compra o Chelsea? Limpar a imagem, né? Por quê, cara? Pra limpar sports wash, né? Então, assim, tem uma série de questões ali. Agora, me pareceu sincero. Agora, se ele tá mentindo, eu não consigo botar minha mão no fogo pelo Neymar pai, mas nem fudei. Agora, o Marcelo Teixeira, eu tenho certeza que ele não quer vender o Santos pro Neymar pai. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Por quê? Porque o plano do Marcelo Teixeira é colocar o filho lá, velho. Perpetuar ali. Perpetuar. Tanto que o filho... Ontem eu tava assistindo a live do Diário do Peixe com o Giovanni Martinelli. Tava lá fazendo meu treino à noite na academia e ouvindo a live dele. Em determinado momento da live ele falou, porque eu já conversei com o Marcelinho, filho do Marcelo, e ele me revelou que é contra o voto online. Por que ele é contra o voto online? Porque ele quer que aquela galera, como diz o seu nome, da Belmirolândia, que são os poucos que vão votar presencialmente, e aqueles caras são praticamente todos na mão do Marcelo Teixeira, perpetue esses caras por anos. Pouca gente se lembra, mas nos anos 2000, o Marcelo Teixeira mudou o estatuto do clube, permitindo reeleições ininterruptas. Ele ficou 10 anos no clube, velho. De 2000 a 2009. 2008 ele só não rebaixou o Santos porque o Michael Jackson Quinones chutou a bola na bunda do Gustavo Neri, desviou e foi pro gol da Vila Belmiro, senão o Santos teria sofrido seu primeiro rebaixamento ali. A proporção de receitas e despesas que do Santos que ele entrega pro Luiz Álvaro em 2010 é de 1:3. É de 1:3. Era uma gestão abominável. E ali ele perde a eleição pro Luiz Álvaro. Acontece que não tem mais Luiz Álvaro. Não existe mais uma pessoa capacitada como era o Luiz Álvaro para assumir o Santos. Hoje o Santos vive de Ricardo Agostinhos, vive de... Dono da farmácia? Dono da farmácia. Vive de Rodrigo Marino. Vive de outros aí. Zero oposição. Menor condição. Mas você vê os últimos presidentes antes do Teixeira, você já vê a qualidade, né? Tipo, o Rueda, o Pérez. Então você já viu que não... E assim eu vou te falar, o Rueda era alguém que a torcida até depositou uma certa expectativa por ser um cara honesto. Mas é aquele cara que é honesto demais pro futebol. Que aí os tubarões rompeu engolem. com o empresário. Aí quem que o Santos vai contratar? Contrata aí esse aí, que é o que tem. Aí você vai cair. Irmão, eu vou falar um negócio pra vocês fora do ar, que uma proposta que o Rueda, porque eu não posso falar, senão eu vou essa eu prometi que eu não ia falar. Prometi com a pessoa, e se eu falar, eu vou perder a amizade. Mas ele recebeu uma proposta de uma pessoa. O Rueda. De um jogador mundial pra comprar o clube irrecusável. E ele falou, eu não quero ser o cara a vender o Santos. Eu não vou ser o homem a vender o Santos Futebol Clube. Era um negócio, assim... De outro mundo. De outro mundo. 500 milhões? Não era nem pelo valor da proposta. Não. Era pelo quem é a pessoa e o que ela ia fazer no clube. Tá. Entendeu? Sim. Entendeu? Sim, então, assim, os valores eles iam fazer decidiu vender? Vamos fazer aqui vamos escalar agora. Vamos contratar uma empresa pra fazer ali o valuation e tal. Não era sobre isso. Uhum. Ele não quis nem ouvir. Então, assim, só que ele nunca roubou R$1 do Santos. O problema dele é que ele era absolutamente teimoso, um cara intransigente, um cara que dizia não gostar de futebol. Eu te pergunto, cara, eu tenho certeza que o dono da Quantum deve puxar um ferro. Apaixonado pelo... Imagina o seguinte, o cara fala assim, não, eu vou fazer um produto, eu vou fazer uma linha de produtos aqui de suplementos alimentares, porque isso tá dando dinheiro, velho. Bota qualquer coisa. Mas como é que esse cara vai definir quem que é o CEO dele? O CEO dele, por mais entendido que chega, pode jogar qualquer lero pra cima dele e ele vai acreditar, porque ele não conhece nada do Até meio. porque ele é o CEO, porra. Entendeu? Tu não confia então, assim, no se CEO. tu não sabe... Tem uma frase do Rueda que é assim, eu não entendo nada de futebol mesmo e tenho raiva de quem entende. Pô, não existe. Ele fala isso, cara. Presidente do Santos. O presidente do Santos falando isso. Logo do Santos. Entendeu? O Rueda foi eleito porque a torcida enxergou ele como um novo mecenas, porque ele paga o transfer ban do Kleber Reis.
O Santos tava sem poder contratar um monte de janela lá, ele paga o transferbando do Kleber Reis e os caras falam, porra, um milionário, novo Paulo Nobre, é isso que a gente precisa. Uma torcida carente. Sim. Depois do Pérez, aí teve aqueles meses do Orlando Rolo, que depois chegou... Nossa, Depois chegou a ser preso, né? E aí depois Investigar. foi solto, caramba. Então a galera meio que foi nesse cara. E outra, era o momento que o Marcelo Teixeira não tava no jogo ainda. Por quê? Porque ele não era o momento de preparar o filho. Ele tava preparando o moleque, etc e tal. O moleque tá pronto. O Santos caiu, então agora é a minha vez. Deixa eu resgatar o E clube. os caras ficam putos comigo porque eu falo a verdade. Porque Sim. os caras estão indo, eu tô voltando. Mas o torcedor precisa saber Sim. quais são os interesses desses caras. Por que o Marcelo Teixeira quer ser presidente do Santos assim? É milionário, velho. Voltou depois de tantos Por anos. que o cara que ganhou o Campeonato Brasileiro, um cara que ganhou, se a base do Neymar, assim, o que ele fez com o Neymar, quando ele busca o Neymar de volta do Real Madrid, é um puta case dele. O podcast conta essa história, Sim. né? Ele paga R$1 milhão na mão do Neymar pai. É ali que o Neymar pai deixa a CET e torna-se, enfim, um empresário. O Marcelo Teixeira é quem transforma a família Neymar em milionária. É ele que dá o primeiro 1 milhão na mão do Neymar pai pra tirar o moleque do Real Madrid e trazer o moleque de novo pro Santos. É um puta case. Foi super bem. Isso fez muito bem pro futuro do clube. Você apega a isso, sai de cena. Mas ficou ali anos, presidente do Conselho Deliberativo, nunca largava o osso. E dizia, não tem interesse de voltar. E a tendência, essa falta de oposição, é que esses caras se perpetuem aí por muitos anos. Se o torcedor quer SAF, não é com esses caras. O problema é assim, é com quem? Porque não tem ninguém. Eu tô preocupadíssimo com o futuro do clube.